Senhores, 30 de janeiro, dia do quadrinho nacional. E para não passar em branco, eu quero mostrar uma lista de quadrinhos que eu tenho aqui. Eu estou de mudança, não estou com toda a minha coleção aqui, então eu peguei aqui o que tinha aqui disponível para mostrar para vocês. Eu vou mostrar aqui de um por um. São algumas coisas que eu acho que são importantes, que eu tenho na minha coleção, que podem ser nomes conhecidos ou não, né, de vocês, mas que são leituras que eu tenho na minha coleção e que eu guardei. Por exemplo, André Toral. André Toral, curiosamente, ele é um cara que tem um doutorado em quadrinhos, né? E aqui são várias histórias curtas que ele fez, chamou Os Brasileiros. Recomendo muito, tem um quadrinho chamado Os Holandeses, que eu fiz uma resenha, está no site Quinta Capa. Dá uma olhadinha lá, procure André Toral. É um dos grandes nomes, poucos conhecidos, do quadrinho brasileiro, tá bom? Tem aqui também, ó, Garra Cinzenta. Garra Cinzenta é um quadrinho da década de 30, é um pulp. Tem toda uma história envolvendo quem é o verdadeiro criador desse quadrinho. Essa é uma edição, assim, raríssima, né? Pouco valorizada, mas muito curiosa. Se você quiser conhecer a história do quadrinho brasileiro, quadrinho da década de 30. Dizem que a autora original, a escritora desse quadrinho, seria uma mulher que escreveu um pseudônimo masculino, porque afinal de contas uma mulher escrevendo publicando já era uma questão, né? Na década de 30. Então ela criou um pseudônimo masculino. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui o nome que eu esqueci aqui. É Francisco Armon e Renato Silva, certo? Vale a pena dar uma procurada sobre Garra Cinzenta. Se acharem um livro, é um quadrinho da década de 30, entendeu, cara? Isso aqui é 37, entendeu? Isso aqui é antes de Super-Homem. Certo? Então, tô certo mesmo? Super-Homem é de 39, né? Me corrijam aí se eu estiver errado. Tem dois aqui na minha coleção, que é um desenhista que eu gosto muito. Flávio Collin, ou Fábio Collin, não sei qual é a pronúncia correta. Esse é do Pipoca Nanquim, vocês devem conhecer melhor. Terror no Inverno Verde, no Inferno Verde. Isso aqui foi material de cabeceira para mim. Eu fiquei estudando Collin enquanto desenhava meu quadrinho da Esperança Garcia. Gigante do design brasileiro, da publicidade, dos quadrinhos, que merece ser estudado e melhor conhecido. Esse daqui são histórias de terror que ele escreveu junto com o Ota. Essa coleção é bem curiosa, né? Vale a pena procurar. É uma história sobre monstros e tal. No Hotel Nicanor, um monstro, Kumô, aquele tipo de terrir brasileiro, com aqueles monstros de uma cultura de interior no Brasil. Tá bom? Olha só o Gatilho, que saiu pelo Pipoca Nanquim. Esse daqui ele começou a sair em fasciculado, eu tenho aí autografado pelo Padre Mouro, pelo Pedro Mauro e o Carlos Esteban. Então, assim, gibizão de Velho Oeste, mas um gibi brasileiro. Vocês devem conhecer melhor a edição do Pipoca Nanquim, né? Olha só que coisa antiga também aqui, ó. Paralelas do Watson Portela. Essa edição vem com um autógrafo, né? Ficção científica brasileira, desenhou muita coisa. Vale a pena para vocês conhecerem mais o Watson Portela, tá bom? Essa edição, uma Blue Note, esse foi o primeiro quadrinho longo do Chico que eu li. Do governo da Paraíba. Eu não sei se ele já foi relançado essa história. É um quadrinho sobre música, Blue Note. Eu lembro que eu pirei nesse quadrinho. Esse quadrinho era do meu primo, Pedro Vitor. E eu fiquei elogiando bastante. E acabou que o Pedro Vitor me deu. Aqui, eu toco com ele, acabou me dando o gibi. Muito obrigado, Pedro. Ainda está na minha coleção particular. É um dos gibis que eu gosto bastante. Chico, que vocês conhecem. Uma referência. Fez um Graphic MSP, do Piteco. Mas não só isso, né? Fez muitas coisas incríveis. Olha só, Cachalote. Esse gibi do Rafael Coutinho é incrível. E Daniel Galera é um escritor de romance, isso aqui é uma adaptação de histórias dele, né? É incrível. Cachalote, procurem, é da Quadrinhos da, não sei se está disponível, mas é um gibi que vale muito a pena conhecer, da Quadrinhos da Companhia, preto e branco. Gibizaço, uma arte incrível, preciso até reler. Essas coisas eu li faz muito tempo. Acho que o mais recente que tem aqui que eu li foi o
Escuta a Formosa Márcia, do Marcelo Quintanilha, que nessa edição ele tá com um traço incrível, assim, mais estilizado. Gostei muito disso aqui que ele fez. Uma história incrível. Vale a pena, da editora Veneta. Procurem, é incrível. Acho que ganhou vários prêmios HQ Mix na época. Referência. E essa aqui é a coisona antiga. Shimamoto. Por falar de quadrinho brasileiro, não falar de Flávio Colim, não falar de Shimamoto, fez errado, tá bom? Então, ó, o Shimamoto, isso aqui eu quero agradecer. Teve um colega que foi num evento, que o Shimamoto estava lá, e ele trouxe pra mim autografado, olha só, com um desenho. Foi a única coisa que eu pedi pro cara trazer. Cara, vai lá. Eu esqueci o nome do cara que me fez esse favor. Mas muito obrigado. Se você ver esse vídeo, comente aqui e me chame de responsável, de tudo enquanto de sensível, porque eu esqueci seu nome. Mas eu não esqueci o favor. O cara foi lá e trouxe pra mim esse Shimamoto autografado, um quadrinho sobre ditadura. Pô, isso aqui, já pensou isso aqui na mão do Kleber Mendonça lá, fazendo uma adaptação de quadrinho, de filme? Seria incrível, sobre ditadura militar, zumbis, monstros e tudo mais. O Menino Rei, esse gibi é uma coisa nova, publicado da Nemo, né? Deixa eu ver o nome dos caras. Eu lembro que eu gostei muito, porque assim, é uma história internacional, uma história sobre o Egito, mas o Brasil dando uma aula sobre como contar a história desse faraó, né? Que se tornou rei, o menino. É o Tutankhamon? É o Tutankhamon. Tutankhamon. Enfim, vale a pena. Muito bem desenhado, uma pesquisa incrível sobre o Egito, uma referência, um orgulho, que eu acho que poderia ser até exportado para lá, para eles conhecerem também. E essa ediçãozinha de Saudade, que eu adoro, Saudade, a Melissa Garabelli e o Felipe Williams, que estão aí só crescendo no mercado brasileiro e internacional. Isso aqui foi publicado na França, foi publicado nos Estados Unidos, e eles estão aí fazendo agora um MSP sobre a Turma da Mônica. Eu sempre falei que eles mereciam desde o princípio. Tem uma resenha minha no canal PQP sobre esse quadrinho. Procurem, eu vou ver se eu consigo adicionar nos cards aqui. Vale a pena conhecer essa dupla. Felipe William e Melissa Garabelli. Saudade. Muito bom. E para finalizar, se você quiser saber mais sobre o quadrinho brasileiro, leia Gonçalo Júnior. É A Guerra dos Gibis, uma história editorial do quadrinho no Brasil. Eu tenho a primeira edição desse livro, autografado pelo Gonçalo, porque eu tive a oportunidade de trazer o Gonçalo para uma feira de quadrinhos que eu organizava. Isso foi uma reimpressão da editora Conrad, essa daqui. Eu não estou com a primeira impressão aqui que eu tenho, inclusive autografada, que ele estava aqui no evento. E essa eu ainda não li, é uma edição revista e ampliada. Preciso ler, vale muito a pena para conhecer a história do quadrinho brasileiro, a história editorial da publicação de quadrinhos no Brasil. Isso envolve Marvel, DC e tudo mais, mas eu acho que é uma história editorial, vale muito a pena. O cachorro latiu, a campainha tocou, tá na hora de encerrar o vídeo e até a próxima. Parabéns ao Quadrinho Nacional e tudo mais. Depois eu faço mais um vídeo aí sobre o que o Marcelo Costa tá falando, tá aprontando comigo, hein? Uma homenagem aos 25 anos da minha carreira, né? É interessante falar sobre isso nesse vídeo, mas a gente vai falar mais pormenoramente isso no futuro, tá bom? Até!